E aí, conectados, tudo bom com vocês? Aqui é Yardley Lucas e nós vamos iniciar mais um episódio do Nação Cast. E hoje o tema que nós vamos falar é comunicação. Mas antes de nós começarmos aqui e apresentar o nosso convidado de hoje, eu já vou pedir para você curtir, comentar, compartilhar esse episódio para a gente alcançar o máximo de pessoas possíveis. E se você fizer isso, o YouTube também vai entender que esse conteúdo é relevante, está ajudando você e ele vai entregar para mais pessoas e ajudar mais pessoas também. Bom, gente, então vamos para esse episódio que está muito bacana. Hoje eu estou aqui com o Anderson Farias, ele que já foi apresentador e repórter, já trabalhou na TV Globo e na Record e atualmente ele atua como coach, palestrante e mentor. Gente, hoje o papo vai ser muito top, vai ter muito conteúdo para vocês, conteúdo edificante, e nós vamos falar sobre um tema, gente, que talvez seja aí uma dificuldade de muitos irmãos aí, eu tenho certeza disso, lá na nossa congregação a gente vê isso, e eu tenho certeza que vai ajudar aí na sua vida, tá, gente? Então, Anderson, muito prazer, muito obrigado. E aí, por Lucas, aceitar o meu convite. bem? O meu convite foi meio de supetão. Não, mas eu assim, chamei ele ali no WhatsApp ali. Só é legal assim, só funciona assim. Primeiro, obrigado, né, pelo convite, agradecer, né, agradecer também aqui a Nação Cast, a todos os irmãos da igreja que estão assistindo a gente. Cara, muito bacana estar aqui, conhecendo esse espaço maravilhoso, esse programa maravilhoso. E eu tenho certeza que vai agregar na vida de muita gente esse assunto tão relevante que é a comunicação. Então, estou aqui à sua disposição. O que você quiser saber, hoje eu vou falar aqui, mentoria grátis. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, amém, gente. Amém. Então, gente, vamos começar aqui o nosso bate-papo, e hoje eu vou falar sobre um tema, assim, que eu amo tanto quanto tecnologia, quanto mídias sociais, que é comunicação, que eu acho que é a base de tudo isso, né, Anderson? Verdade. Hoje em dia, se nós não soubermos se comunicar, né, a gente fazer uma comunicação efetiva, correta, né? Exatamente. Porque na verdade toda hora, todo momento a gente está comunicando, seja certo ou errado, nós estamos comunicando. Mas para nós começarmos essa conversa, antes, eu gostaria de saber como que começou para você, como foi esse contato, quando que você entendeu que esse era um dom que você tinha de falar em público, de se comunicar com as pessoas? Cara, assim foi mais pela necessidade. Muito novo, com 15 anos. Eu lembro que ali na casa da minha mãe, na esquina, já tinha uma emissora de TV. Tava começando a construção de uma emissora de TV. Uhum. E desde meus 14 anos eu começava a ir lá pedir um estágio. Eu não sabia nem o que era TV, o que era comunicação, não entendia nada disso. Mas eu queria trabalhar. E fiquei ali incomodando a galera. Com 15 anos eles me contrataram para trabalhar no setor de OPEC da emissora. Para quem não sabe, o setor de OPEC é onde solta os comerciais, faz o controle ali da programação da emissora. Sim. Só que eu sempre fui meio ousado, assim, sabe? Eu tava ali na OPEC, mas eu tava ali na sala do lado porque tinha edição. Eu disse, eu quero ir pra edição. Eu quero editar os programas, eu quero editar. E aí aí no intervalo da OPEC eu ia na edição, eu ficava mexendo, quando eu vi eu tava na edição. E a edição é uma sala antes do estúdio, né? Eu disse, cara, é legal o cara faz ali no estúdio. Aí eu fui caminhando. Quando eu vi, eu já estava no estúdio apresentando a previsão do tempo com 17 anos. Eu vou mandar para você, inclusive. A gente vai exibir uma foto aí que eu tenho com 17 anos de terno. Já começando a apresentar a previsão do tempo do jornal local, lá da minha cidade. Uhum. E foi assim. E aí eu fui me encontrando, fui vendo que eu sentia prazer e Deus foi abençoando, as coisas foram acontecendo. Quando eu vi, eu estava na Globo, lá da minha cidade. E quando eu vi, eu estava lá trabalhando com William Bonner, no Rio de Janeiro. Uhum. Fui para a Record, fui editor-chefe, fui repórter, apresentador, enfim. Eu fui trilhando o caminho passo a passo. Passei por todas as, digamos assim, todos os setores de uma emissora de TV, desde a OPEC, onde eu comecei, até a direção. Eu fui diretor de jornalismo também, lá no Amapá, numa emissora que eu trabalhei. Uhum. Fui editor-chefe, fui apresentador, repórter. Foi um aprendizado assim fantástico. E diante disso, com essa experiência, né, de mais de 20 anos, eu formei também, fiz formações em coach, né, e tudo seguindo aí os planos de Deus na minha vida. E aí juntei a fome com a vontade de comer. Juntei a comunicação com desenvolvimento humano, comportamento humano. E aí juntei essas duas coisas e hoje eu estou dando palestra, ajudando pessoas a se comunicarem de forma mais efetiva. Porque eu sempre falo,
Comunicação, ou você constrói pontes para te levar onde você quiser, ou você levanta muros que te impedem de chegar onde você deseja chegar. Isso é comunicação. E o bom comunicador, ele é flexível. É flexível. Como assim, Anderson, flexível? É o cara que vai fazer de tudo para que você entenda o que ele está falando. É você que tem que modular isso e não a pessoa. Quem emite a mensagem é o responsável pela comunicação. Às vezes fala, esse cara é muito... Ele não entende o que eu estou falando. A culpa é sua. Não é da pessoa. Você está emitindo a mensagem de forma errada. Isso é comunicação. E o que é comunicação, Anderson? Tudo. Comunicação é tudo. Eu falo que nós somos natos, comunicadores natos. Nós já nascemos... Aliás, nós na barriga da mãe já se comunicava. Quando a gente chutava ali a barriga da mãe, a mãe sabia, ó, tá mexendo, tá agitado. Era comunicação. Comunicação é mensagem. Então você está o tempo inteiro se comunicando. A roupa que você usa é comunicação. O seu cabelo é comunicação. Como você se comporta é comunicação. Eu fui comprar um blazer outro dia numa loja e o cara falou assim, qual é a mensagem que você quer transmitir? É comunicação. Tudo é comunicação. As pessoas que você anda é comunicação. O que você posta na rede social, as pessoas vão saber o que você quer. Qual é a comunicação que você está passando. Tudo é comunicação. Às vezes eu lembro que uma amiga chegou comigo e falou, Anderson, eu só arrumo um homem que não presta. Qual é a comunicação que você está passando? Qual é a mensagem que você está passando para que esse tipo de gente se aproxime de você? Sim. Com quem você está andando? O que você está postando nas redes sociais? O que você está vestindo? Muda a comunicação. Então, se você está comunicando para atrair pessoas ruins, por que você não pode comunicar para atrair pessoas boas? Comunicação. Comunicação efetiva. Show. E muitas das vezes a gente entende muito que a comunicação ela anda de mãos dadas com o evangelho. Muito. Porque eu olho para a vida de Jesus, por exemplo, ele foi um grande comunicador, né? Ele Exatamente. realmente nos ensinou como se comunicar. Comunicador e um grande coach, né? Tanto é que, assim, tudo que eu fiz na área de coach, se você for olhar a Bíblia, tá lá, cara. Tá lá. Então, todos os ensinamentos, agradecer, ser grato a Deus, tudo tá lá. Aí você vai olhar, gratidão, você tem que ser grato. Por que você tem que ser grato? Aí vem a ciência e diz, gratidão aumenta os teus hormônios, que é a serotonina e a endorfina, que são hormônios do prazer. Ou seja, você vai ficar bem agradecendo. Se você agradecer, você vai ficar bem. São hormônios do prazer, são hormônios da felicidade. E a Bíblia fala o tempo inteiro de gratidão, agradecimento. Então tudo está na Bíblia. Então, primeiro assim, Jesus era um coach, né, o nosso coach e o nosso comunicador. Passavam assim, muitos ensinamentos, muitas mensagens, as palavras. Né? Então a gente usa isso no coach, usa no dia a dia, porque a Bíblia ali é nosso primeiro livro de coach. E quantos mil anos isso já foi escrito, Cara, né? Pois é, né? E é isso que eu fico pensando, né? Porque são muitos anos atrás que foi escrito isso e esses ensinamentos eles valem até hoje. Muito. Né? Então muito. A gente vê que Jesus ele transcende, a sabedoria dele é tão grande, né? É um homem que caminhou sobre a terra que, de fato, ele era o Filho de Deus, que a sabedoria que ele tinha, né? E que ele tem ainda, porque ele ainda está vivo, serviu para muitas outras gerações posteriores a dele, entende? Então a gente vê um milagre mesmo aí, né? O sobrenatural, o extraordinário de quem ele realmente era, né? E Anderson, eu vejo que também essa questão da comunicação, ela acaba, como você diz, ela ajuda a gente a chegar aos lugares onde nós queremos chegar. Sim. E ela também é um grande desafio, um grande fantasma na vida de muitas pessoas. Muito. Né? E eu percebo que não somente a comunicação em si, e eu percebo, e isso a gente pode conversar aqui, que tu entende muito mais do que eu a respeito disso, a gente vê que existem outras coisas, outros fatores que acabam prejudicando a comunicação dessa pessoa. E eu gostaria de saber, assim, quais pontos nós poderíamos hoje aqui elencar para a gente ajudar quem está em casa a entender o que está prejudicando a comunicação dela. Às vezes um trauma emocional, às vezes até mesmo uma frustração que viveu, né? E o que a gente poderia dizer para essas pessoas? Eu tenho um curso, né, chamado Destrava Sua Comunicação, e a gente aborda muito isso, porque metade do curso
É comportamento humano. Aham. Para você destravar, para você falar bem e fazer qualquer outra coisa na vida, você tem que destravar algumas coisas para trás. E olha só, e a neurociência, quem quiser pesquisar, pode pesquisar sobre neurociência. Nossa mente, nosso cérebro, ele não sabe o que é passado nem o que é futuro. Ele só entende o agora, ele só sabe o que está acontecendo agora. É por isso que as pessoas têm ansiedade. O que é ansiedade? É um excesso de dor do futuro. Você projeta algo que vai acontecer e talvez nem aconteça, e o teu corpo entende que aquilo está acontecendo naquele momento. Você fica com a mão suada, você começa a tremer, tem gente que vai no banheiro, dá dor de barriga, por achar que a tua mente acha que você está vivendo aquilo naquele momento. Uhum. É a mesma coisa que eu falar para você também do passado. O que é dor do passado? Depressão. Então, às vezes, tem uma dor lá do passado, lá da infância, aquilo marcou muito na cabeça da pessoa. E, geralmente, Lucas, pai, mãe. Problema com pai e mãe. 99%. Posso afirmar aqui sem medo de errar. Porque eu atendo pessoas, eu sou coach, eu faço sessões. Pai e mãe. Problema com pai e mãe. Uhum. E o pai e a mãe teve problema com os avós. E aí sim, é uma sucessão que vai se repetindo. E se não tiver uma pessoa, se não for você, se não for eu, se não for a pessoa que está em casa, quebrar essa corrente, ressignificar, dar um significado diferente, o processo continua. Uhum. Geralmente, pai e mãe. E aí, Anderson, o que tem que fazer? Ressignificar. Tem como voltar no tempo para fazer diferente? Não tem como. Já aconteceu. Você pode dar uma visão diferente para aquilo e fazer com que a tua mente pare de pegar aquilo como base de informação para gerar teus comportamentos. Então, as pessoas é travada, é muito tímida, mas ela teve um trauma na infância. Um problema com o pai, um problema com a mãe, algo muito grave. E aquilo faz ela ter esses... Porque nossa mente não sabe o que é futuro nem o que é passado. Então, se foi há 30 anos, está na tua mente até hoje. E toda vez que você... E o que é o comportamento? O comportamento é o resultado daquilo que você pensa. Se a gente não vai ver alguém brigando no trânsito se ele está pensando feliz, não tem como. Então, se ele está brigando é porque ele está estressado, pensamento ruins, ele está brigando. Então, tem que mudar, tem que ressignificar, dar um significado diferente para o que aconteceu lá atrás. Geralmente, 99%, muita gente vai se identificar aí. Problemas relacionados à família, pai e mãe. Cara, é um sistema. Não adianta você querer quebrar esse sistema. Pai, mãe, irmãos. O irmão mais velho vai ser sempre irmão mais velho. O irmão mais novo vai ser sempre irmão mais novo. O pai vai ser teu pai. Se você existe, é graças a teu pai. Se você existe, é graças a tua mãe. E você tem que agradecer a Deus disso todos os dias. O cara fez alguma coisa de errado, vai lá e perdoa ele. E aqui a gente fala de perdão. Perdão, eu poderia ficar 1 hora falando de perdão aqui, que é muito assunto. Então tem 3 tipos de perdão. O perdão que você pede, o perdão que você dá e o principal que é o auto-perdão. Então, se acontecer alguma coisa, vai lá, conversa com teu pai, conversa com a tua mãe, libera o perdão ou pede o perdão. Eu tenho certeza que já vai ter uma destrava. A tua mente vai começar a ver isso de uma forma diferente. E principalmente, a gente trabalha muito a mente, mas não é só a mente. Tem que trabalhar a mente, tem que trabalhar o espiritual, Deus, tá? O físico, o corpo. Tem que trabalhar todas as áreas, né? Para você destravar realmente, para você não só se comunicar bem e fazer o que você quer, trabalhe todas as áreas, espiritual, mental e física. E engraçado quando eu falo sobre perdão, é que eu tô falando nas palestras e quando eu vejo começa a gente a chorar, do nada assim, porque se identifica. Caramba, eu tive um problema com meu pai, com a minha mãe. Eu tive um problema com meu pai. Meu pai com 2 anos ele abandonou eu com a minha mãe. Falo isso de boa porque eu já conversei com ele, já acertamos, eu perdoei ele. E ele não queria falar, nunca falava comigo. E hoje ele manda mensagem pra mim todo dia. Todo dia, mas porque eu fui lá, conversei com ele. Resolvi. A gente fala assim, o tempo resolve. Não resolve. Se você não resolver, ninguém mais vai. E vai ficar na tua mente. Tua mente não sabe o que é passado, nem sabe o que é futuro. A tua mente não sabe o que é real e o que é imaginário. Então, se você está pensando em algo ruim, ela começa a trabalhar algo ruim em você. Se você fica... tipo, falar assim, Lucas, imagina que eu estou pingando limão na tua boca. Você vai começar a salivar, porque a tua mente acha que está pingando limão na tua boca. Ela não sabe o que é real e o que é imaginário. Então, se tem um problema que aconteceu lá 200 anos atrás, fica tranquilo, porque ele está até hoje na tua mente. Então, resolva. Metade das minhas palestras é sobre destravar a vida. Falo de Deus, falo de mentalidade, neurociência, PNL, tudo relacionado para que a pessoa destrave de verdade. É interessante, pessoal, para quem estiver acompanhando a gente aí, eu convidei o Anderson aqui porque ele é especialista em uma área específica do conhecimento. E aqui, obviamente, nós somos o Nação Cast, nós somos um podcast cristão, evangélico, conforme vocês queiram denominar. E eu fico muito inspirado num trabalho como ele, porque ele faz com excelência e ele faz aquilo que Deus deu para ele fazer, entregou nas mãos dele para fazer.
E ele está fazendo muito bem. E é a parte dele. Assim como eu também faço a minha parte e que Deus confiou a mim fazer também. E eu sempre procuro fazer com excelência. E cada um, Deus confiou algo, uma parte específica para fazer no reino. Então, pode ser que surja aí um questionamento, talvez, nos comentários, alguma coisa assim, a respeito do que a gente está falando. Mas entenda, gente. Aqui cada um está falando a parte que lhe foi confiada para fazer. E se o Anderson fizer com excelência a parte dele, eu fizer a parte que me foi confiada com excelência, e você fazer a sua parte, tudo isso vai se somar no crescimento do reino, na evolução do reino, na expansão do reino de Deus. A gente fica muito limitado. Que aquilo que o irmão está falando, aquilo que aquela pessoa está falando, ela precisa responder todas as perguntas que eu tenho sobre o reino, entendeu? Então eu trago um conhecimento como esse que a gente está falando sobre comunicação, a pessoa vai falar, mas o que comunicação tem a ver com morar no céu? O que comunicação tem a ver com salvação? O que comunicação tem a ver com isso e com aquilo? Gente, a gente está falando de uma parte. Tá? De uma parte específica e que também é muito importante. A gente está falando aqui sobre comunicação, mas o Anderson acabou de dar uma aula sobre perdão para a gente. Você entende isso? Que sem perdoar você não vai conseguir se comunicar direito, corretamente. Entende? Eu estou falando da comunicação correta, não a comunicação errônea, que as pessoas não se preocupam com isso. E assim, Anderson, o que eu mais vejo dentro da igreja é pessoas que não se preocupam com o que está comunicando. Exatamente. E aí ela vive deprimida, vive frustrada, vive decepcionada e às vezes acaba culpando até Deus por causa disso. Exatamente. Vai lá orar pro pastor, pedir oração pro pastor, pastor, minha vida é tal, isso, aquilo. Mas, gente, é vocês que não estão sabendo se comunicar direito. E para você ter uma comunicação assertiva correta, você precisa aprender a perdoar, você precisa aplicar tudo isso que a gente está falando aqui. Mas espera aí, ainda existem muitos outros conhecimentos que a gente vai abordar aqui no Nação Cast, inclusive, e que a gente vai trazer esse conteúdo para vocês. Então a gente só está começando. E a gente está começando assim, com o pé direito, porque semana passada a gente falou sobre oração. Agora a gente está falando sobre comunicação. Entende como as coisas vão se encaixando, vão se complementando? Então, eu espero muito que vocês compreendam isso que eu estou querendo dizer para vocês aí. E a gente vai dar prosseguimento ao nosso... Certamente, Lucas, perdão te cortar aqui, Pode mas certamente o pastor deve ter dito alguma vez na igreja, peça, mas saiba pedir. Né? Você pede, saiba pedir. Ou seja, você precisa se comunicar. Pedir é uma comunicação. Você está se comunicando com Deus. É isso. É você comunicar. E olha só, tem uma universidade, a UCLA, que é a Universidade de Califórnia, nos Estados Unidos, de psicologia, diz o seguinte: a fala é só 7% da comunicação. Você falar é só 7% de comunicação. E aí, antes, os outros 55% é postura e gesto. Você fala uma coisa e se você, com o seu gesto, sua postura demonstrar outra, você está comunicando errado. Ou você não tem postura, não tem gesto, perdeu metade da comunicação, do impacto da comunicação. Então, se você, eu falo bem, tá, tudo bem, mas não é só isso. Tem que ter congruência entre falar bem, gesto, postura, tudo isso é comunicação. Então, comunicação assim, vale para a vida. Você falou bem, Jesus foi o nosso maior comunicador. E ele comunicava como ninguém vai comunicar um dia nem 10% do que ele comunicava. Por quê? Porque ele se comunicava com a fala e com o coração. Essa é a comunicação. Se você quer conectar, você tem que ter emoção. Coloque emoção, siga os ensinamentos do Pai. É somente isso. E quanto mais a gente percebe que a tecnologia vai evoluindo, vai avançando, mais as pessoas querem se conectar com pessoas. Mais é pessoas. Quando tu vê aquela mensagem lá robotizada no WhatsApp, você já passa. Quero me conectar com pessoas, eu quero falar com o ser humano. Tá cada vez, acho que você já percebeu, está cada vez mais forte. As pessoas querem se conectar com pessoas. Então não adianta o irmão, a irmã pegar e fazer uma lista no WhatsApp e sair mandando para todo mundo ao mesmo tempo. Um ou outro vai ver. Mas fala, manda lá uma mensagem, um áudio pro irmão. E aí, irmão, tá tudo bem? Como é que tá? Isso é comunicação. Cara, opa. Isso é comunicação. Então, você pode usar a comunicação para te beneficiar, para beneficiar a igreja,
para beneficiar a sua palavra, para fazer a mensagem de Jesus Cristo chegar de uma melhor forma, mais efetiva a qualquer lugar, para qualquer pessoa. Porque não adianta nada eu pegar, tá no sinal ali, distribuir um panfleto da igreja e virar a costa e ir embora. Não, entrega. Você pergunta se a pessoa está bem, conecta com ela, conversa, ouve a história dela, às vezes tem uma história incrível. Então, assim, isso é comunicação. Comunicação vai muito além de tudo que a gente está dizendo aqui. É verdade. E tem até uma coisa que o nosso pastor ele sempre comenta nos nossos cultos a respeito do testemunho, né? E encaixa justamente naquilo que tu estás colocando aí para nós. Que não basta somente eu ser o crente domingueiro, ou no nosso caso, sabadeiro, que nós escutamos no sábado. Eu preciso, de fato, viver aquilo, não somente nas minhas palavras, mas no meu dia a dia, entende? Nas minhas atitudes, no meu testemunho, na minha história, na minha vida, entende? Então, a minha comunicação tem que casar com aquilo que eu estou dizendo, senão não estou vivendo de fato aquilo que eu estou dizendo que eu estou vivendo. Você não tem só que fazer o cristianismo, você tem que ser cristão. Isso. Não só fazer, você ser. E se você vai fazer bem quando você é. Não tem outro caminho. É que nem comunicador. Para mim, fazer uma boa comunicação, eu sou comunicador. Mesma coisa na igreja. Você não é, vou fazer cristianismo aqui, vou fazer. Não, você tem que ser primeiro. Seja primeiro. Ser é mais forte do que fazer. Você faz com um dom maravilhoso que Deus te deu. É só fazer. Show. E eu sou o cara das listas. E eu gostaria de saber se tem como a gente colocar, vamos dizer assim, os 3 principais erros de toda pessoa que agora a gente vai falar um pouco mais específico de quem fala em público. Quem fala em público. Isso. Os 3 principais erros de pessoas que falam em público, que tem que parar com isso agora para melhorar a sua comunicação, ser mais efetivo. Tu falou uma coisa muito chave para mim, que ontem mesmo eu estava aqui pensando no que a gente podia conversar, e foi bem isso mesmo que eu pensei, a respeito de eu ser flexível na minha comunicação e ter essa preocupação. Pô, será que eles estão me entendendo? E eu sou muito assim. Às vezes eu chego pro pastor, misericórdia, acho que o povo não tá entendendo o que eu tô falando. O que será que eu tô errando? Entende? Então, eu creio que você ser inflexível pode ser um erro. É o maior erro, né? É ser inflexível. Mas quais seriam esses 3 principais erros aí? Para falar em público. Para falar em público, que a gente tem que parar agora. Parar agora. O primeiro, autoaceitação. É você se aceitar do jeito que você é. E muita gente fala assim, não vou falar lá porque as pessoas vão ficar olhando o meu cabelo, vão ficar olhando a cor da minha pele, vão ficar reparando as minhas características físicas. Você é um ser único e Deus te fez dessa forma e você é dessa forma. Você não vai ser, se você olhar para o lado, você não vai encontrar, a não ser que tenha sido gêmeos, até gêmeos são diferentes. Mas você é um ser único. E isso faz você, é a sua característica. E as pessoas às vezes não compreendem isso, porque elas querem ser parecida com o Lucas, elas querem ser parecida com o Anderson, com o Beltrano, com o Ciclano. Olha só, quando eu trabalhava lá na Globo, imagina aí se eu fosse apresentar o Jornal Nacional no lugar do Bonner, eu tinha que copiar o Bonner. Não, eu tinha que ser eu. Eu tinha que ser eu. O Bonner é ele, Fátima é ela, o Fachel é ele, todo mundo é cada um. Então as pessoas, o primeiro erro é esse, é tirar da cabeça de que ela precisa ser igual a alguém. Eu vou fazer igual o pastor. O pastor faz assim, eu vou falar igualzinho ele. Vai dar errado. Porque o pastor é o pastor, você é você. O pastor tem a singularidade dele, você tem você e outros. E assim, sabe? A gente parar. Então, assim, quando eu falo em autoaceitação, é a pessoa se abraçar com as suas... Não só com os seus... Porque a gente às vezes só se abraça com os defeitos, né? Mas você tem qualidades e muitas virtudes, muitas qualidades. E a gente, às vezes, é muito... Assim, a gente chega a ser muito radical, né? Não vou falar porque a minha voz é muito fina, a minha voz é muito grossa, eu tenho a língua presa, eu sou gago. Cara, as pessoas não querem saber disso, elas querem saber do teu conteúdo, do que você vai apresentar. É isso. Eu participo de palestras no Brasil inteiro, em imersões, enfim. E tem gente com sotaque diferente, com língua presa, gago, fã, tudo quanto é tipo de pessoas estão lá comunicando e ninguém nem liga da forma como ela fala. Do cabelo dela, da cor da pele, e as pessoas acham que isso é um problema, é um empecilho. Então, assim, esse é o primeiro erro, assim, que acho que as pessoas deveriam se atentar bastante, é a autoaceitação, a pessoa se aceitar do jeito que ela é.
E muitas das vezes eu vejo que essa questão daquilo que eu temo, mas eu sou desse jeito, por exemplo, eu tenho algo comigo assim que eu não gosto muito da minha voz. Mas é normal. É. Só pra falar da voz pra não lembrar, você quando fala, você ouve a sua voz dentro de você. Uhum. A sonoridade é diferente, porque você tá ouvindo ela dentro de você. Quem tá ouvindo fora de você, a sonoridade é diferente. Uhum. Então é preciso a gente ter essa noção também. E é a tua voz. É isso que te caracteriza, o Lucas. Isso que eu ia falar. É a tua voz. E aí, às vezes, isso acaba me tornando... isso me torna diferente e é isso que, às vezes, as pessoas se identificam comigo, entendeu? Exatamente. E que faz a minha comunicação ser boa, né? Por causa disso. Porque eu aceitei essa autoaceitação que você tá falando. E aí, se você for falar, gravar, fazer alguma coisa, minha voz é feia, minha voz é estranha. Aí você tira o foco daquilo que você tá falando e coloca o foco em você, na sua voz. E entende uma coisa, a gente nunca... Se você vai subir no púlpito da igreja, se você vai falar com os irmãos, você não está falando para você está falando sempre para o outro. Sempre para o outro. É uma história que faz sentido para o outro. É um testemunho que faz sentido para o outro. Sempre tocar no coração do outro, não no seu. Uhum. Entendeu? Show. E qual que seria o segundo? O segundo é em falar em público, né? Que você quer saber. Isso. O segundo é a pessoa dizer que está nervosa. Começou a falar, gente, tô nervosa, tô tímida. Enfim, aí você faz a plateia tirar a atenção daquilo que você quer falir verdadeiramente e prestar atenção em você, no teu gesto, no teu corpo. Ela tá suando mesmo, olha, tô pé. Então, assim, é um erro, assim, eu chego a dizer até infantil. De você já chegar e já assumir que você tá nervoso. As pessoas só vão saber se você tá nervoso se você falar. Se você não falar, ninguém vai saber que você tá nervoso. Fala normal, tranquilo. Eu esqueci algo. Deu branco, né? O famoso branco. Se não for muito, se deu branco, porque não era muito importante. Então esqueceu, passou. Uhum. As pessoas só vão saber que deu branco se você falar também. Eu ia falar alguma coisa, mas eu esqueci. Também vão saber. Uhum. Então se deu branco e você não lembrou, aí tem uma táticazinha. Pega um copo com água ali, dá uma tomada nessa tomada de água você lembra do que você ia falar. Se for muito importante. Se não foi, segue. Ninguém vai saber que você esqueceu. Segue, lá na frente se lembrar, toca de novo, mas segue, é só seguir. Então assim, não dizer que tá nervoso, não dizer que tá tímido. Eu tô muito nervoso, porque as pessoas começam a tirar o foco daquilo que você quer falar, que é o importante, começa a prestar atenção em você, no seu corpo, no seu jeito. Então é o segundo erro. O terceiro erro, vamos lá, é você ser técnico demais. Falar em público, gravar vídeos, a pessoa ser muito técnica. Né? Você tem que entender ali, principalmente na igreja, né? A gente tem ali diversas pessoas de várias áreas. Tem gente com muito conhecimento e tem gente com pouco conhecimento. Então, de repente, eu falar uma palavra ali muito técnica, eu só vou beneficiar, a questão do comunicador flexível, eu só vou beneficiar quem entende daquilo. E a pessoa que chegou lá, o irmão que chegou recente, com a família, tem menos de estudo, e aí? Ele vai ficar voando? Não, você tem que se comunicar com todo mundo. Então, assim, falar de forma simples. É isso, falar de forma simples. Não precisa ser muito técnico. Ou se você vai ser técnico, traduz aquela palavra técnica. Sim. Eu sou formado em Direito também, então o Direito é campeão em técnica, né? Então sempre eu tenho mentorados na área do Direito, sempre falo para eles exatamente isso. Você vai falar na rede social, entende que a rede social não vai ter lá só advogado, nem juiz, nem promotor, o pessoal da área jurídica. Vai ter também o cara lá que não tem nenhum segundo grau, que ele nunca ouviu falar o que significa a palavra jurisdição, ou outra palavra mais técnica. Então, se você vai falar isso, que você traduz, aproveita e traduz. Jurisdição quer dizer isso. E aproveita e acrescenta um pouco de conhecimento na exatamente, vida da audiência, aí você, né? Exatamente, a mesma coisa na igreja. Às vezes as pessoas querem falar muito técnico. Eu vou falar técnico porque a minha linguagem vai ser mais bonita, mais elegante. Vai para um público e o outro público. Então você tem que falar com todo mundo, ser o comunicador flexível, falar com todos. Sim, show de bola. Fechei as 3 aí, né? Foi as Teria 3. até mais, mas aí... Vamos ficar com essas 3. Se vocês quiserem saber mais, é só vocês seguir lá o Instagram do Anderson, que ele dá dicas fenomenais a respeito de como... Qual que é o seu Instagram mesmo? @Anderson Farias Comunicador. @Anderson Farias Comunicador. Gente, ele tem bastante conteúdo lá e daqui a pouco a gente vai anunciar uma coisa aí que também ele tá preparando aí pra nós aí, que vai ser bênção também aqui na nossa região. Então, para você que é aqui de Itapema, de Balneário e região, vai ser muito bom para vocês aí também, tá, gente? E, assim, a gente tá
chegando aí vivendo um tempo bem atípico, e depois da pandemia mesmo, isso parece que deu uma luz ainda maior, o holofote ficou muito maior sobre as redes sociais, né? Sobre o YouTube, sobre não apenas para a pessoa individual, pessoal, mas também para as empresas, né? E Sim. As empresas acabaram migrando para isso. E até dando um gancho naquilo que tu comentou a respeito de a gente querer muito se conectar com as pessoas, a gente olha para as marcas mesmo, as grandes marcas né, de todo o mundo, né? A gente vê isso, né? Que eles entenderam isso e eles estão tentando humanizar as marcas, né? Então as pessoas já não ficam mais em contato apenas com a empresa. Tem lá o personagem, tem lá a Magalu, tem... Sim, porque sim. Eles entenderam isso, que o ser humano precisa dessa conexão. Desse relacionamento. E aí veio a pandemia, intensificou cada vez mais isso daí, a necessidade de nós aprendermos nos comunicar em frente à câmera tá cada vez maior, sabe? E eu tive muito essa experiência porque a gente está acostumado com pregar em cima do altar, com as pessoas diante da gente, falar com o pessoal, mas quando a gente vai para frente da câmera, a sensação é diferente, o esquema é diferente, sabe? Eu já fiz lives, eu já fiz até conferências online, é bem diferente, né? E qual que é a tua visão nesse ponto da importância, né, de realmente a gente aprender a como lidar, como falar diante de uma câmera, diante do celular, né? E quais seriam as dicas que tu poderia dar para a pessoa começar a destravar nesse lado aí? Eu sei que tem até umas ferramentas hoje que a gente pode utilizar aí na internet, mas você como um profissional da comunicação, que de fato, quais são as dicas que a pessoa pode estar praticando para ela começar a tirar essa timidez, essa é a palavra, timidez, tirar essa timidez de falar na frente de uma câmera? Como você bem falou aí, você fez um contexto. E muito importante destacar esse período na rede social e com a pandemia. Tem um estudo que diz que antes da pandemia o brasileiro passava em média 6 horas no celular, na rede social. Após pandemia foi para 10 horas, 11 horas, ou seja, o cara passa quase a metade do dia dele lá no celular mexendo. Então assim, o que é importante nisso tudo? Como você pode atingir mais pessoas? A igreja, por exemplo, o cristão, o pastor, ele pode, em vez de falar só com o pessoal da igreja, Sim. que vai lá na igreja, ele pode prosperar isso para muito mais pessoas no Brasil, no mundo inteiro, através da rede social, através da internet, do YouTube. O YouTube é o segundo site mais acessado no mundo. E o YouTube é o quê? Vídeos. Só perde pro Google. Então, assim, as pessoas precisam fazer vídeos. E eu falo sempre, não seja egoísta. Não seja egoísta de ficar só com você o que você sabe. Mas eu vou para a rede social falar da palavra de Deus, as pessoas vão me criticar. Quem te criticar, não dê confiança, é porque não se conectou com você, mas os irmãos vão se conectar. E aí você vai para a rede social, vocês divulgam a palavra de Deus, as pessoas vão se conectar. Vai vir pessoas que querem ouvir o que você está falando. Então assim, a gente não pode querer, vou para a rede social e querer agradar gregos e troianos. É impossível. Aí você quer falar da palavra? Fala da palavra. Quem criticar, vai criticar, o problema é dele. Quem vai se conectar, pessoas que estão lá vão deixar de seguir porque elas não querem. Esse cara só fala de Deus agora, não quero mais seguir ele. Tá tudo bem, tchau, vai embora. E você vai se conectar com as pessoas que realmente querem se conectar com você pelo aquilo que você faz. Então, se você falar da palavra de Deus, e eu sigo muitos pastores, muita gente boa aí que fala da palavra de Deus de forma incrível e consegue atingir milhões de pessoas, faça isso. Olha, você pode tocar o que para você, isso eu uso muito, o que para você é óbvio, você pode salvar a vida de alguém. O que é óbvio para você pode salvar a vida de alguém. Sim. Então, às vezes, não vou falar disso aqui não, essa palavra aqui todo mundo já conhece. Fala, velho. Fala, porque pode ajudar alguém. Alguém está depressivo, alguém está precisando ouvir uma palavra. Aí você vai lá e fala uma palavra de Deus para a pessoa. Então, assim, é muito importante esse meio social, porque você atinge lugares onde fisicamente é impossível você chegar. A rede social proporciona isso, o YouTube proporciona isso, aqui proporciona isso. Você chegar onde você fisicamente não tem como. E você pode chegar a vários lugares ao mesmo tempo, né? Isso também é bom. Então, a tua mensagem vai chegar em diversos lugares ao mesmo tempo através da internet. Então, qual é para perder a timidez? Eu digo sempre, é fazer.
vai com medo mesmo. Vai dar medo, ficar nervoso. E eu sempre falo, tem 2 tipos de medo, né? Tem o medo instintivo, que é aquele medo animal, aquele medo que nos limita, que é bom. Não tem como perder o medo. Não tem como perder o medo. Eu poderia inventar aqui várias coisas. Falar, você faz isso, dá 3 pulinhos e vai perder o medo. Não existe. O medo é um sentimento que é bom, nos limita. Senão eu pego outra travessa que é Nereu Ramos, sem olhar para o lado e o carro me atropela. Não tive medo. Então o medo faz parte. A diferença é que você controla o medo e não o medo te controla. Então é você que diz assim, eu tô com medo? Como é que faz para vencer o medo? Encara o medo. Vai com medo mesmo. Você quando criou essa estrutura toda aqui, aposto que deu medo. Será que vai dar certo? Será que não vai? Como é que você venceu o medo? Você fez. É a mesma coisa para gravar vídeo. Poxa, essas pessoas vão ficar... Não liga para as pessoas. Vamos me chamar de blogueirinho. Você está fazendo a diferença na vida de alguém? Pode me chamar de blogueirinho. Não tem problema. A minha palavra está chegando na vida de alguém, está mudando a vida dessa pessoa? Pode me chamar de blogueirinho. E as pessoas ficam preocupadas demais com os julgamentos, com as críticas. E é isso que faz ter o medo. Aí o medo fica nervoso, tem aquela sensação de medo mesmo. E as pessoas têm que parar com isso, têm que fazer. Mas a minha voz é fina. Faz com a voz fina, as pessoas vão se conectar com você. É fazer. Fazendo. E a gente vai criando uma... A gente chama na neurociência de trilha neural. O que é uma trilha neural? É um hábito. Você vai criando um hábito. Após quando você começou aqui, e hoje você se analisando, você vê que tem uma diferença. Caramba, eu era assim, agora eu estou assim. É a mesma coisa o pastor, quando o primeiro culto dele, ele falava de um jeito, e agora ele está falando de outro. Porque ele o tempo inteiro vai se aperfeiçoando. Ele criou uma trilha neural, ele criou um hábito de estar ali falando com os irmãos. Tal. Ele sabe como fazer. É a mesma coisa na câmera. É você olhar para a câmera e imaginar que o quê? Que eu estou olhando ali para uma pessoa. A câmera é uma pessoa, você está conversando com alguém. Conversando. É exatamente isso. Imagina que a câmera é uma pessoa e você está conversando com ela. E aí aquela pessoa que está te assistindo vai se conectar a você. É só isso. Vai com medo mesmo. Tá nervoso? Vai nervoso. Uma hora vai passar. Porque assim, a nossa mente ela sempre vai querer nos afastar do que nos coloca em perigo, do que nos coloca medo. Sempre. Então vai dar dor de barriga? Vai dar medo? Vai ficar nervoso? Vai ficar, porque a mente está tentando o tempo inteiro te afastar daquilo que para você não é comum, não é normal, não é um hábito. Quando você começa a fazer, é igual ir para academia e fazer atividade física, ir para a igreja. Poxa, eu vou chegar e ir para a igreja hoje, né? Hoje tem culto, né? Vai, pô, é bom. Tá no automático. É maravilhoso, aquilo ali é bom, é legal, eu tô conhecendo mais a palavra de Deus, é a mesma coisa. Você vai gravando, e aos poucos você vai percebendo que a tua palavra pode chegar em vários lugares ao mesmo tempo, atingir milhões de pessoas que você pode inspirar, você pode capacitar através da câmera, do vídeo. E a gente entendendo isso, a gente vê que é muito mais viável, vamos dizer assim, a gente cumprir o nosso propósito. Porque eu sou, assim, eu nasci num berço cristão, e eu me lembro muito de como que era diferente essa questão de você fazer o ID do Senhor, sabe? Eu lembro que quando eu era pequena, minha mãe me levava para a igreja junto com ela, e eles levantavam aquelas ofertas missionárias, né? Para manter os missionários lá, não sei aonde, longe, do outro lado do mundo. E eu vejo que aquilo ali era um custo muito alto para a igreja, porque realmente a igreja muitas vezes não tinha de onde tirar, só que era necessário ser feito, porque tinham almas realmente lá, né, precisando de ajuda e tudo mais. E hoje com as redes sociais ficou mais fácil, porque para você, por exemplo, ter uma estrutura como essa não é tão caro. E você vai estar alcançando as pessoas, aonde elas estiverem, em qualquer parte do mundo. Obviamente que existem pontos específicos que ainda, por exemplo, não chegou ainda a internet, que realmente ali a gente vai ter que ter um esforço maior. Mas o que eu quero dizer é que ficou mais fácil para a igreja poder levar a palavra. E a igreja, quando eu falo, não instituição, eu falo igreja nós como servos, como filhos de Deus. Então, eu vejo
que é justamente aí que entra a necessidade de nós aprimorarmos aquilo que a gente está falando aqui, que é a respeito da comunicação, de nós superarmos esse medo, como o Anderson bem colocou aqui, muitas das vezes o nosso medo está empecilho não apenas de a gente gravar um vídeo, mas está sendo um impedimento de nós levarmos uma palavra de esperança para alguém que está precisando nesse exato momento. Esse é o propósito. Eu sempre digo isso, porque nesse exato momento existem milhões de pessoas conectadas na internet. Sim. Né? E nem sempre vai ter uma igreja aberta nesse exato momento para essa pessoa, talvez esteja precisando, e ouvir uma palavra de um pastor presencialmente. Mas você pode ser um canal de Deus para a vida dessa pessoa. Basta você fazer, basta você colocar o pé, vou ir com medo mesmo, como o Anderson colocou aqui, e não se preocupar com as críticas. Vão surgir. E o povo critica, não tem jeito. Vai criticar. Se você não fizer, vão te criticar da mesma forma. Exatamente. Se você fizer, te criticam também. Então a crítica ela faz parte da vida. As pessoas, eu sempre falo, tem dois tipos de pessoas. As que criticam e as que fazem. Então se você tem que ver onde você vai se encaixar. Se é na que critica ou na que faz. Vão te criticar. Então tem as que fazem e tem as que criticam as que fazem. Então faz. Você pode mudar a realidade de uma pessoa. Você pode ser a igreja na palma da mão dela. Você pode ser ali a palavra que ela precisa ouvir naquele momento para talvez ela impedir de tirar a própria vida. Então faça. Esse é o maior propósito. E quando a gente tem propósito, além de Deus no nosso coração, quando a gente tem propósito fica mais fácil de encarar o medo. Fica muito mais fácil. Eu quando mudei lá do norte aqui para o sul, além do chamado que eu sentia que Deus me deu, o meu propósito é minhas filhas. Tem 2 filhas lá na minha cidade. Mas elas são meus propósitos de vida. Porque eu estou fazendo algo que eu quero prosperar e quero dar o melhor para elas. Então, tenha um propósito. Seja o propósito de levar uma palavra. Seja o propósito de confiar na palavra de Deus. Tenha um propósito. Porque o propósito você vence qualquer coisa. Você encara o medo. Não, vou fazer isso porque eu tenho um propósito. Então, assim, fundamental. Adquira um propósito. Escreva no papel, tangibilize, escreva lá no papel qual é o seu propósito de vida. O que você tem como propósito? É a tua família? É acordar bem? É estar feliz? Enfim, é levar a palavra de Deus para mais pessoas no mundo. Esse é o seu propósito. Cumpra. Exatamente. E o Anderson, gente, vai estar realizando aí na nossa cidade, aqui em Itapema, uma palestra. E eu gostaria que ele falasse um pouco a respeito dessa palestra e divulgasse aí pra gente participar também. Poxa, legal, Lucas. Vai ser no dia 30 de julho, no auditório da CDL aqui de Itapema, ali na 264, né, na rua 264. E vamos falar exatamente disso, comunicação, destravar a comunicação. Eu falo de Deus também, o meu propósito sempre vai ser Deus, eu falo de Deus. E às vezes eu sinto que alguém não gosta, mas eu falo, fica tranquilo, você acha que Deus não existe? Realmente Deus não existe, porque Deus é. Não é que ele existe, ele é. Ele não existe, ele é. Não precisa saber se Deus existe ou não, só sinta, pronto. Sinta Deus. Então eu falo muito de Deus, eu falo de impacto emocional, PNL, marketing digital, vai ter certificado, é um encontro maravilhoso. E tem muito network, porque tem pessoas de vários nichos diferentes, pessoas de várias áreas que estão ali se conectando. Então vai rolar muito network também, é um treinamento que tem certificado, um treinamento de alta performance para você destravar o que você precisa para ter uma comunicação eficiente. Então, para o pessoal participar, é só acessar as redes sociais do Anderson, né? Pode ser também. @Anderson Farias Comunicador, Instagram. Vai lá, me chama. Santos, quero participar. E a gente vai dar um jeito para você participar. Fica tranquilo. Show de bola. Anderson, muito obrigado. Valeu, meu amigo. Deus abençoe, obrigado. tá? Amém. Esse papo foi muito bacana. Muito eu bom. tenho certeza que a gente vai marcar um próximo episódio. Vamos fazer que o povo vai pedir, eu tenho certeza disso. Vamos fazer o episódio 2. Isso. A parte 2 desse episódio aqui que vai ser tremendo também. Gente, muito obrigado. Quero agradecer você que chegou até aqui ao final. Eu vou deixar o Anderson também dar um agradecimento aí pro pessoal, uma despedida pro pessoal, pedir pro pessoal seguir as suas redes sociais, Pronto. não esqueça. Não esquece. @Anderson Farias, comunicador, Instagram, segue lá, diz, olha, eu vi lá no podcast, o podcast Nação Cast, né, na verdade, e aí eu assisti você, enfim, quiser ajuda, dou ajuda também, dou dica que você precisar. E quero agradecer de coração a todos os irmãos. Eu só posso pedir para você, assim, muitas bênçãos, para você nesse seu projeto aqui. A gente conversou um pouquinho aqui antes de começar esse bate-papo,
E eu falando pra você, cara, não desiste. Que às vezes Deus tem algo muito maravilhoso pra você e não é no nosso tempo, é no tempo dele. As pessoas querem plantar a sementinha e querem colher a fruta na semana seguinte, no dia seguinte. Não é assim. É a mesma coisa. Tem o tempo de Deus e tem o nosso tempo do homem. O nosso tempo nem sempre é igual ao de Deus. Então persiste, acredite, espere, tenha fé, porque vai acontecer. Deus vai abençoar uma hora ou uma ou outra. Fica tranquilo. Põe Deus na frente que Ele cuida do final. Show. Gente, curta, compartilha, comenta, se inscreva no canal, não se esqueça disso, porque a gente tá vendo que vocês estão assistindo e vocês não estão se inscrevendo aqui no canal. Se inscreva que isso vai ajudar a gente demais, tá? Muito obrigado, até o próximo episódio. Deus abençoe. Tchau. Amém. Valeu.